Então, a gente, só para dar um overview, né, assim, a gente veio falando, né, do eu autêntico, né, algumas coisas que ficaram bastante presentes aí, o eu autêntico, o quanto que nós criamos a nossa realidade, né, foi o que a gente trouxe muito na semana passada, que o poder criativo que nós temos, né, e aí, então, hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre isso. O Ti, a consciência da vida, né? A continuação, né? Isso. Tá. Então, eu vou continuar, ler aqui de onde estava e pegar o gancho. Então, ele fala assim, né? Toda forma exterior era uma expressão de consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram uma única e mesma coisa. Era impossível de dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência. E era o poder criativo de ambas, mente universal divina, mas além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio de uma forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em respostas à desobediência humana. Mas percebi que essas imagens mentais eram mitos, eles não existiam. Percebi que qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim: antes da criação era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, no qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células. Em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e os aspectos exterior das entidades vivas e completas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade de diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos,
Todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos eram desígnios, e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original, na consciência do poder criativo, se manifesta no mundo visível. A palavra, e portanto o padrão da consciência, permanece na mente criativa divina, manifestando continuamente em si mesma. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser, no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de, e ainda estava dentro, deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda essa atividade secreta que está sempre operando em tudo que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta. O tronco da árvore, as folhas, as flores, os frutos, os insetos, os pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com a mais clareza ainda que o poder criativo era a fonte de toda atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo o ser. Além disso, me foi mostrado que o poder divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentar em frente ao mundo, assim também é o poder criativo. Possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens foram construídos e mantidos. Vi que esses princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas, são constantes e conscientes, mas não haveria tais leis se não houvesse o poder criativo inteligente, se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes, e eu os traduzo para o seu tempo presente, porque esses princípios são eternos. Acho que eu vou ler só esses princípios e a gente fecha, que acho que dá para unir um pouco esses conhecimentos, vocês acham? Na verdade não dá não, porque o princípio é gigante, mas eu vou ler acho que só 2, pelo menos. Vou ler os 2 primeiros, pode ser? Os princípios que são, acho que é legal até a gente depois anotar, né? São 9 princípios. Ele falou que são eternos. Então, eu vou ler o primeiro princípio, tá? A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Aí o segundo princípio, aí a gente fecha nesse. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais, e o alimento é digerido para promover a saúde e bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto, à espera do recém-nascido. Isto também é um princípio misterioso da existência, que ninguém pode negar. Nenhuma ciência
pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas o porquê, a mola mestra da função. Ninguém sabe o porquê. Nossa, hein? Eu vou ficar no 2 e aí a gente acho que tem bastante coisa para discutir. O que vocês acham? Bom, gente, o que vocês absorveram dessa leitura até aqui? Uma coisa que eu queria muito, né, trazer, então, para a gente poder, o que eu vejo, né? Primeiro é que quando ele traz que existe várias células operando, né, para construção então assim, né, imagina, ele teve a visão onde então o tronco de árvore não é só um tronco de árvore, né, é uma comunidade de células construindo aquela árvore, né. Então, quando, por exemplo, a natureza o tempo inteiro está se recriando, porque se a gente pegar esse o primeiro princípio que ele falou é o crescimento, né? Então, isso para mim, assim, que me conecta também com a minha jornada, eu vejo Deus em todos os lugares, literalmente, né? Porque toda a construção, todo ser vivo, né, é uma manifestação divina. Você ia falar, Rô? Eu ia só acrescentar que é lindo, né? É lindo isso. E acrescentar que me chamou muito a atenção o poder da palavra. Quando ele fala da palavra, né? O quanto a palavra é importante, né? Ele fala assim, estou olhando aqui no notebook, né? Onde ele fala que é um padrão de consciência. Então, e às vezes a gente não tem noção de quanto que a palavra é importante, né? Quando você fala alguma coisa, são coisas importantes, e eu acho que hoje a palavra é tão banalizada, não é? Acaba sendo tão banalizada e está falando que a palavra é a consciência do poder criativo, traz o padrão de consciência, né? Permanece na mente criativa divina, né? E se manifestando na mente criativa divina. Então, são formados de células e uma maneira de se manifestar é através da palavra, né? E eu acho que às vezes a palavra é muito banalizada, fala sem sentir, fala mentindo, não é? Não fala. concordam com isso? Eu complemento aqui com a Rosângela essa questão da palavra, né? Eu estava até agora conversando aqui no café da manhã com a minha mãe. A gente realmente usa a palavra muito para o lado negativo, né? Nós tendenciamos a sermos mais críticos na nossa vida. E o quanto que isso soa, né? Resulta, o quanto você se expressa de coisas que você não gosta. E aí a gente sente muita falta do contrário, né? Talvez mudanças simples, inclusive de elogios, né? A gente fala para o nosso, é super importante para as nossas relações e até para o nosso crescimento, que é o tema de hoje, né? Um dos princípios. Gente, como é difícil a gente mudar esse parâmetro, né? A gente tendencia, de novo, assim, a sempre falar de uma forma mais crítica. Eu digo, por exemplo, no meu convívio, tá? E eu penso muito nisso. Falo assim, gente, precisamos mudar essa forma. E quando eu vejo, eu mesma estou agindo igual, né? Então, é muito interessante isso, porque se fôssemos o contrário, com certeza as nossas relações seriam muito melhores, de muito mais ajuda, né?
de muito mais sim, amor. E é o que falta hoje em dia, muito isso, né? Por exemplo, sim, no momento em que a gente está vivendo de uma pandemia, uma palavra de consolo, gente, como faz diferença, sim. né? Nesse momento, assim. Não podemos fazer muito, né? Fisicamente, mas a palavra, é o que a Rô falou. A palavra hoje tem poder, muito poder. É, é interessante mesmo, né? E aí eu acho que vem tudo também quando ele fala dos princípios, né? Dos princípios da criação, o crescimento, né? Que tudo é vivo, que tudo sempre cresce, né? Então tem a ver com o que a Érica também falou, então tá tudo vivo, né? São os animais, a natureza, tudo é vivo, né? E estamos todos crescendo, né? Que é legal, que assim, todo o crescimento na ideia de evolução, eu acho, né? A gente vive evoluindo. Claro, nem tudo é maravilha, né? Porque às vezes o evoluir faz parte ficar ter a dor, ter, né, o aprendizado né? A maioria das vezes a gente aprende pela dor, né? É É bem uma interessante. que ficou aqui também do que vocês falaram, eu acho que traz duas coisas. Primeiro, quando ele fala da palavra, é, ele fala que é o padrão da consciência, né? Então eu É, vejo que a gente tem dois padrões, né? Primeiro, quando eu me tenho no padrão do meu ego, é um tipo de palavra, né? Então ele está dizendo que as palavras elas são a materialização de um conjunto de consciência, né? É a forma que materializa, né? Então, eu vejo que tem isso, né? Então, o que se manifesta nesse poder, nesse mundo visível. E aí eu acho que e a gente vem falando isso no livro, ele vem falando, quando a gente se distancia da mente criativa, a gente vai entrar num outro padrão mais humano, né? Em tudo que complementa o nosso ego, principalmente. Mas quando a gente coloca a nossa consciência, eu tô assim, eu vou falar, eu tô aqui, e eu peço para essa consciência divina usar toda essa, né, porque falar com o meu espírito trazer a fala e eu poder materializar minha palavra através disso, aí aqui a gente permanece na mente criativa, né? E aí ele fala, você continuamente manifestando a consciência divina. E aí para mim é um exercício que a Nath até trouxe, uma coisa que eu tenho que treinar sempre quando eu vou falar, que eu seja essa manifestação de Deus em todos os instantes. Porque se a gente pudesse pensar assim, a gente com certeza ia ter uma outra expressão, né? Porque o divino não conhece o negativo, né? A falta, a escassez. Isso é coisa humana. Tanto que ele fala aqui lá no começo que não sei se vocês lembram o que ele falou aqui, que as ameaças, os castigos, o Deus que pune, criaram não, aquela imagem de Deus com barba branca, que não existe essa imagem. Isso é uma imagem humana, humano que criou essa imagem, porque a consciência universal, como ele fala aqui, né, ele chama de consciência do poder criativo, ele chama Deus, né? A consciência do poder criativo não usa isso, porque está em tudo. E aí, uma outra coisa que me ficou para abrir para vocês é que essa coisa do crescimento, né? E aí, para mim, me vem muita coisa, porque assim, quando a gente quer parar de crescer, a gente sofre a zona de conforto, né? Então, não rola, não rola. Não é o padrão do universo. Então, me conecta assim, a natureza do poder criativo. Então, nós viemos dessa centelha divina, que é criação e crescimento. Se a gente não está criando e não está crescendo, a gente está fazendo o quê? Indo contra a lei do universo. E imagina a força que é ir contra uma lei do universo. Então, obviamente, vai trazer o sofrimento. E aí isso me conecta também o quanto que a gente acha que é separado um do outro e da natureza. Porque se a gente soubesse que tem um ser vivo, né? E vocês vão vendo assim, hoje eu não consigo matar nenhum animal, nada, nada, nada. E aqui em casa chega, eu não consigo, não tenho permissão para matar aquele ser, nada.
Eu, Thiago, assim, para não falar que às vezes a gente dá um mosquito, a gente mata porque o Dalai Lama falou que pode, mentira. O mosquito, ele reencarna rápido, é o que dizem. Mas você vai começa a ter uma consciência, óbvio, às vezes você tá ali um animal, enfim, nada, mas a tua consciência de até isso começa a mudar. Porque você não tem permissão. Porque é um ser vivo realmente se manifestando pelo divino, né? Então, eu queria trazer isso aí. Ô, Érica, você falou da questão do crescimento, do comodismo, né? Mas eu comento por mim, assim, como que a gente já tem essa percepção interna de um incômodo de que algo precisa ser mudado. Ou pelo menos comigo sempre tem isso, assim, sempre querendo mais, olhando, né? Nossa, nunca, parece que está sempre pouco, né? Parece que você eu olho assim hoje, principalmente no mundo de tanta informação que a gente vive, né? A gente está vivendo muito virtualmente e a gente é bombardeado. Então você vê, você fala assim, nossa, será que sou eu que estou atrás? Ou será que tem muita coisa acontecendo? Ou mais ainda, será que não tem muita ilusão, né? A gente vende imagens de mundos perfeitos inexistentes, né? Eu digo isso até porque da questão de redes sociais geral, né? De você olhar e falar assim, nossa, tem pessoas que tá sempre feliz, tá sempre bem, tá sempre tem tudo, coisas do tipo. E aí você se cobra muito, né? Você se cobra na situação de falar, poxa, eu preciso fazer mais, eu preciso correr atrás. Bem, eu digo assim por mim, né? Principalmente assim, no meu caso também, o lado espiritual. É engraçado que até para o comodismo, né? Não entrando em religião, tá? Mas assim, nesse comodismo, você percebe que também muitas vezes você acaba deixando de lado o seu lado espiritual, né? O trabalhar o seu lado espiritual que é tão importante, é um pilar, pelo menos eu acho que é um dos pilares que vai te fortalecer para todos os outros, né? E aí você, depois de um tempo que você presta atenção, você fala, gente, tá faltando, tem um vazio dentro de você, entendeu? Gente, desculpa só o barulho de papagaio aqui, que eu tô na minha mãe, tá? É por isso que eu tô deixando no mundo. Ai, Nath, sabe que me conecta, assim, quando você fala sobre tudo isso? Algumas falas. Eu entendo que o crescimento que ele traz aqui, essa saída dessa zona de conforto, é quando a gente se conecta com a nossa verdadeira verdade, com a nossa verdadeira intenção, com o nosso verdadeiro propósito de criar com o divino, que é leve, não tem falta, né? Essa falta, que parece que não vem dessa mente do poder criativo divino, vem da nosso olhar sobre o nosso ego, sobre a nossa falta, sobre a nossa percepção de mundo, de achar que não tá bom o suficiente, porque isso é uma característica egóica, né? Porque imagina eu enquanto espírito, enquanto consciência divina, não nos falta absolutamente nada. Não tem, existe falta. Tudo que eu tenho é. Agora, para mim, o que me conecta no crescimento é esse tipo de crescimento. Crescimento de virtudes. Eu tenho um dom, eu não manifesto esse dom no mundo, não é crescimento, porque o mundo está esperando a Natália se expressar. Você veio para alguma coisa e o mundo está esperando. Mas aí quando você fala para mim nesse negócio da rede social, das pessoas que parecem, a gente vive num mundo de ilusão, gente. É tudo um jogo. Aqui tudo é um jogo. Então, nada daquilo eu vejo, principalmente a rede social, é real, né? Ninguém coloca as suas coisas, não é realidade. É só uma distração mesmo, né? Mas e o quanto que imagina, eu entro nessa realidade onde a maioria das pessoas estão dormindo, ou tem gente que usa a rede social, né? Eu tento muito usar a rede social como uma forma de despertar, mas se a gente se conecta com aquele mundo, a gente vai falar, nossa, eu não tenho nada. Olha a vida dela, parece tão maravilhosa. E aí eu me desconecto completamente do poder da criação. Mas é que te afasta exatamente desse seu eu, Do seu Érica. Você acaba
Você acaba esquecendo do seu eu interior e você olha só para o seu eu exterior, totalmente. E aí fica sempre aquele vazio interno. É Claro. exatamente o ponto que você está colocando, assim. Se você for olhar pela parte da sua alma em si, você olha para as suas virtudes, você trabalha em cima disso, nunca vai te faltar, né? Você vai ter a sua trajetória ali. Mas se você olhar para esse seu eu exterior, nunca tá bom. Tá sempre incompleto. Claro, porque né? como fora vai te preencher? Porque é impossível, né? Então, eu nem sei se eu usaria, né? Se me permite, eu nem sei se eu usaria a palavra do meu exterior, porque esse eu exterior não existe. Não existe esse eu exterior, só existe o eu interior. Mas a minha busca de tentar adaptar, tentar me encaixar, de ter esse externo, sempre vai ter esse vazio, porque a gente veio para cá, para a Terra, para a gente poder se nutrir da gente mesmo, e a partir que eu nutro de mim mesma, eu me transbordo, aí sim eu transbordo para o mundo, né? Então, por isso que a gente está no mundo onde tem muito sofrimento, porque a consciência espiritual não existe, porque ela é a base de tudo. A consciência, a inteligência espiritual, exatamente. Eu vejo como a base de todos os meus movimentos no mundo. Então, se eu não tenho essa base, eu vou exigir do mundo que dê isso para mim. E aí vem os sofrimentos, né? E aí não tem um crescimento. Quando você começou hoje, Érica, a falar, você começou a falar, portanto, toda forma exterior é uma expressão da consciência interior. Né? Você começou com essa, compreendi que a vida e a consciência eram a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. Então, realmente a gente, tudo é o que está dentro, é a gente, né? E é difícil mesmo, eu acho, concordo com a Natália, quantas vezes a gente é levado, né? A gente é levado se comparando, né? Se inferiorizando, nossa, é um desafio hoje, eu acho, né? Também é um trabalho, né, Rô? Também é um trabalho que É, você tem que se manter centrado ali, não se deixar sim, influenciar. é. É bem É um difícil desafio mesmo. diário, é um desafio diário aí. Sim. Oi, na verdade, eu queria trazer realmente o que você já vem discutindo um pouquinho. Eu estava lendo aqui, reli várias vezes esses dois parágrafos, que fala do poder criativo e que ele se transforma, tudo acaba sendo a consciência, acaba tendo origem na palavra, né? E ele fala que tudo está contido nisso, né? Então, por trás de todo, na verdade, ele fala que a consciência continua se manifestando em si mesma, né? Então, a mente criativa, então, partindo daquele que a gente já estava falando na sessão anterior, com relação ao que você pensa, né? Porque é a mente se manifestando, né? Então, isso é a mente de Deus se manifestando, e a gente vai criando as individualidades, essas individualidades também vão se manifestando. Mas por trás de tudo isso, ele fala aqui que ainda estava dentro do poder criativo da mente divina. Então, ainda está dentro da mente de Deus, né? Então, isso realmente, se você ver, é incrível, né? Porque aquilo que a gente, como parte da individualização dessa palavra, a gente continua criando, mas por trás de tudo isso, do eu verdadeiro, ainda está Deus, né? Então, só essa parte aqui já é mega profunda de você ficar lendo, já reli aqui várias vezes, e realmente é um negócio bem incrível, né? Porque aquilo que você pensa se manifesta e se manifesta através da palavra. Isso tudo está na mente de Deus. Bacana, que incrível, né? Estava aqui, Exato. queria só puxar um pouquinho para essa parte, porque realmente é bem profunda. É muito E maravilhoso. eu achei interessante também quando falou da alimentação e nutrição, das maravilhas, né? Realmente do milagre divino, né? De tudo. E fala do leite materno, né? Uma deles, mas é tudo, alimentação e nutrição, né? Tudo que, na verdade, então, tudo vem. É, é todo divino que a gente se alimenta, então a gente se alimenta de tudo, né? Se alimenta da palavra, se alimenta do alimento realmente, né? Se alimenta de carinho, de amor, né? E que tudo isso é divino, né?
né? Eu posso escolher que tipo de alimento. Isso é muito, muito profundo. Qual é o tipo de alimento e nutrição que eu tenho diariamente? Vem de que fonte? De que fonte eu escolho? Porque a fonte divina está aqui. Mas eu sinto que às vezes a gente não faz um movimento de direção a receber isso, né? Porque se a gente começa a ter uma consciência onde, lembra nos capítulos, nada é sólido, nada do que a gente vê é sólido, tudo é energia, tudo é construído e tudo vem de uma mente criativa divina. Como, né? E aí, esses dias eu estava falando com o Thiago, a gente não consegue ter o que a gente quer porque a gente é cheio de crença limitante, porque a gente é cheio de escassez, porque a gente não se sente merecedor, por um monte de construções, né? De uma estrutura familiar e tudo mais. Mas quando você tem a tomada de consciência, gente, por que não mudar? Por que eu vou ficar revivendo a historinha, historinha, historinha pro resto da vida? Por que não mudar? Por que eu já tenho a consciência? Por que então sair daqui eu já não crio a minha realidade? Já que eu sei e eu tenho plena consciência que eu sou a manifestação dessa consciência divina e crística, né? Então, eu sinto que a gente precisa se apropriar do que a gente é. Acho que é apropriação, porque se eu venho dessa consciência, tudo é vida, tudo é criação, tudo é crescimento, eu preciso me apropriar daquilo que já é. Então, eu acho que isso conecta com aquele eu autêntico. Você estava, né, Nath, no dia do eu autêntico, porque eu só consigo assim. estar no meu eu autêntico se eu tô Consciente, né? Exatamente. Porque a tendência vai sendo isso, tem uma força que nos puxa mesmo, né, para inconsciência. E quando eu entro no piloto automático, quando eu durmo, eu entro na realidade louca, que é a falta. Quando eu tô desperta, né, que aí a gente fala muito do mindfulness, né, que é o curso aqui da One Mind, né, quando a gente dá. Porque eu tenho que treinar minha consciência a estar desperta. Eu tenho que ver que eu tô doendo. Quando eu durmo, vem a nossa, mas eu não sou suficiente, mas eu não sei o quê. Aí eu me esqueço desse, mas de onde eu venho? Uma coisa que ainda puxando da nutrição e alimentação, o que é legal é que ele fala que a alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, né? E no final ele acaba falando que essa função, a gente sabe que existe um sistema que ele, tipo, a gente se alimenta e esse sistema de alguma forma que ninguém sabe se organiza e vai distribuindo cada componente ali para onde precisa, né? Então ele fala que a gente compreende essa função, mas ninguém sabe por que isso funciona. E só nisso já é uma maravilha, né? Porque, caramba, tipo, como que eu como alimento, ele vai distribuindo certinho para cada coisa. Ninguém consegue explicar isso, né? Mas ninguém olha. Então, no momento que a gente olha que a criação está presente em todo momento, tipo, a vida começa a se tornar um pouco mais divina, né? Você fala, caramba, tipo, eu mesmo sou um ser que, caramba, vai distribuindo ele. Como? Eu não tô pensando em nada disso, eu só penso em comer e o meu corpo faz o resto. Como isso, né? Tipo, cara, é isso, eu vejo, tipo, é Deus ali, né? Tipo, agindo em cada célula, em cada... É, É a manifestação da É palavra. muito lindo, gente. Caralho, é é muito. muito lindo. Sabe o que são? São os milagres ocultos. Eu aprendi isso na Cabala, né? Que muitas vezes a gente tem os milagres do milagre grande, aquele que a gente viu, e tem os milagres ocultos. Isso é um milagre oculto, é um milagre do todo dia, é um milagre da vida, né? É um milagre oculto. Qual é aquela Lindo. frase do Einstein, Mor, que ele fala faça sua vida, você escolhe, né? Tem uma frase do Einstein, eu não sei direitinho, mas a gente vai achar e mandar, mas ele fala que ou você faz a sua vida, ou você vê milagre em tudo, né? Ou a sua vida vira um nada, né? Porque ou você entra na vida vendo tudo como uma manifestação divina. E, gente, de verdade, se treinar isso, porque eu falo que é um treino, não tem como, não tem como. Tudo você vai ver maravilha. E não precisa nem ir muito longe, né? O sistema, o organismo, né? Ele já está mostrando Uhum. o divino dentro de nós. E é isso que eu falo muito, que eu quero cada vez mais a gente quer trazer uma espiritualidade simples,
Não precisa de uma parafernália, de um monte de coisa. Não, é agora. Tá respirando agora? Todo mundo tá respirando agora? É agora. É o acordar, né? Eu acordo, abro o olho, eu estou viva. É um milagre, eu estou viva. Exatamente. Então, eu acho que, então, né, a gente já está chegando no nosso tempo para fechar, mas o que eu gostaria muito, então, que, né, sintetizando aqui que vocês todos falaram, eu acho que primeiro é isso, né, da gente poder lembrar que não existe vida e consciência, tudo é a mesma, vem do poder criativo, né, tudo vem desse lugar, não desconectar um pouco dessa coisa de um Deus punidor, ou a punição, ou o pecado, não existe nada disso. Existe ação universal. Eu ajo, tem reação, ponto, né? Eu sou livre para existir o bem e a mente criativa vem desse lugar amoroso, né? E vocês falaram da palavra, então eu acho que a gente pode ficar muito conectada com essa coisa da palavra que vocês falaram. Eu acho que faz muito sentido, assim, né? Será que a gente está usando a palavra como uma manifestação divina? Acho que é uma reflexão da gente pensar. E também essa coisa do crescimento e da alimentação. Como que a gente, então, está crescendo a partir desse lugar divino? Qual é a minha manifestação da meu, né? Refletir, talvez, nisso essa semana. E a nutrição, né? Perceber os pequenos milagres ocultos, como a Rô trouxe, né? Então, eu acho que isso traz um grande processo da gente se conectar com a consciência do poder criativo. Eu amo como ele chama o divino. Vocês vão ver que ele vai falando com consciência do poder criativo, a consciência pai e mãe, consciência divina, consciência amorosa. É bem lindo, assim. Então, eu não sei, eu me emociono muito, assim, cada vez que eu vejo que é mais simples do que a gente complica tanto. Então, antes da gente fazer a nossa conexão final, vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Não? Então, vamos conectar com essa fonte que a gente é. Linda, maravilhosa, divina. Peraí. Ti, quer que eu coloque alguma música específica? Você que é o menino do som bom. Tem alguma que você goste? Quer que eu coloque? Você lembra lá do Mind? Aquelas primeiras? Depende da meditação que você vai fazer, né? Conexão com o poder divino. Qual que eu ponho? Da Pleiade, você acha ou não? É um binaural? Pode ser. Pode ser. Tô aqui. Vou pôr aquele Lemurian Franks. Pode ser esse. Deixa eu ver. É boa. Sim. Então vamos, meus amores. Se conectar com aquilo. Eu não gosto, eu já falei dessa vez. Não se conectar. A gente não precisa se conectar. A gente já é conectado. Não preciso me conectar. Eu já sou conectada. Só preciso ter a intenção. A gente não precisa se conectar com nada. A gente já é conectado. Então, vamos lá. Então, vai fechando os olhos. Inspirando, expirando. Solte tudo aquilo que você acha que precisa estar segurando. Vamos começar então já com esse entendimento dessa grande organização do corpo. E aí tira um pouco a tua mente, só observa o corpo como um sistema de trilhões de células, um mundo galáctico, uma galáxia inteira de células funcionando para a sua sobrevivência.
com uma consciência que você respira sem pensar. Seu corpo inteiro está trabalhando para você estar aqui na Terra. Vai sentindo o poder da criação divina dentro de você agora. Apropriando-se deste lugar que nós já temos, é nosso por direito. Então, conecte-se com o seu portal do coração. O coração é o portal que nos leva ao divino. E como uma boa filha, renda-se ao amor do Pai. E imagine uma fonte vindo dos céus, onde você se conecta com essa fonte através de um tubo prateado, um branco, um tubo que te conecta com a fonte criadora e que agora você vai recebendo o poder criativo para a tua vida, para tudo que você precisa. Então se aproprie da sua própria divindade. Lembrando quem você realmente é. Use sua mente criativa agora para sentir, imaginar essa fonte que te mostre tudo que você precisa. Pense talvez um desafio, alguma coisa que você quer manifestar essa semana. A partir da perspectiva desse divino, da mente criadora.
E vamos centrar no nosso coração e do nosso coração dessa fonte infinita de amor e de divindade que nós somos. E enviar para todos os seres que possam encontrar paz, amor, criação, crescimento. Que todos os seres no mundo possam ser felizes e livres do medo. Imaginando uma chuva de pétalas brancas caindo sobre sua vida, sobre a vida da família, das pessoas que você tem qualquer tipo de dificuldade, e todos os seres que nesse momento precisam receber essa consciência crística amorosa. Vamos enviar isso para o mundo, rezar pelo mundo. Inspira, expira. Traz sua mão para o seu coração, uma mão sobre a outra. Sinta a sua presença, agradece a sua oportunidade de vir nessa terra. E que você possa abençoar a sua própria semana, seus atos, suas palavras. Que possamos ser Deus, consciência divina em cada ação que a gente fizer. Onde a gente for, que a gente possa lembrar que o divino está em nós. Inspira. E no seu tempo vai abrindo os olhos, chegando no aqui e no agora. Então, que palavra para a gente fechar que fica para vocês hoje do nosso encontro? Hoje, para mim, me veio agora, eu falei, nossa, eu estou me sentindo em paz. Então, a palavra é paz. Para mim, vai ser a conexão interna. Acho que é uma coisa muito forte que ficou hoje para mim. Para mim vai ser o divino. Para mim vai ser o crescimento. Então, meus amados, gratidão por mais um Gratidão. Obrigada, gente. Espero vocês aí, quem for sustentando, convidem as pessoas que vocês acham que deveriam estar aqui também. Eu acho que transformam bastante coisa esse estudo, né, na vida da gente. Sim. Então, bom domingo. Mantenha. Foi lindo. Deixa eu falar. Quem escolheu a música Remember é maravilhosa, né? E fala exatamente Remember who you are. Olha só! É maravilhoso! Você tá lá no grupo? Nath, você tá no grupo, né? Tô acompanhando no Telegram. O Thiago vai botar lá essa música, eu amo ela, né, na gente. Eu também amo ela. Quem a gente é, o tempo inteiro. Põe post-it, enfia tudo que é lugar, para não esquecer, que a gente se esquece. Sai daqui, vai terça-feira, a rotina nos engole. Então a gente tem que fazer coisas para nos lembrar de quem a gente é. Quem que a gente é? Fonte criativa. Isso. Lindo.
Gente, bom Obrigada, domingo, boa gente. semana. Boa semana para Gratidão. todos. Obrigado, boa semana. Beijo, Tchau, tchau. obrigada. Tchau.